Gênesis capítulo 20, quem encontrou dá glória a Deus, amém? Hoje é noite de Santa Ceia, meu amado. Eu quero compartilhar uma palavra. Quantos já encontraram? Gênesis capítulo 20. A partir do verso 1, o título da palavra é: Não se aposse da honra que não é sua. Só que essa palavra, ela pode ser de exortação, mas em outro sentido. Mas a intenção dessa palavra hoje não é te exortar, mas despertar você para aquilo que o Senhor te dá. Amém? Para que você valorize aquilo que o Senhor te dá. Amém? Capítulo 20, verso 1 diz assim: E partiu Abraão dali para a terra do sul, e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar, que também é Filistia, ou Filístia. E havendo Abraão dito de Sara, entenda, Abraão, ele falou a respeito de Sara, amém? Ele, quem disse isso, é minha irmã. Enviou Abimeleque, rei de Gerar, e fez o quê? Tomou Sara. Deixa a tua Bíblia aberta aí, amém? Tomou Sara. Eu quero, aqui, meu amado, a palavra de Deus está dizendo, né, logo depois da destruição de Sodoma e Gomorra, é narrado no capítulo 19, diz que Abraão, ele partiu dali, e ele partiu à procura de um lugar para ficar, para poder acampar. E a Bíblia está dizendo aqui que ele chegou, né, num lugar entre Cádiz e Sur, e peregrinou ali, num lugar chamado Gerar. E a palavra de Deus, né, Abraão, né, eu vi a minha esposa aqui ministrando e falando a respeito de medo e insegurança. E se tem algo, né, Abraão era um homem de Deus, ele era um homem, né, exemplo para nós, pai da fé, mas Abraão tinha alguns defeitos, que está aqui na Bíblia, para que a gente possa aprender também com eles, amém? Abraão era inseguro, em relação ele ouvia algumas coisas e ele ficava temeroso, ele ouvia que o rei poderia matá-lo para tomar a esposa. Então ele, temendo morrer, ele pegava e falava, não mentia, mas ele falava que Sara, que era sua esposa, falava que ela era a sua irmã. E essa era a segunda vez que ele estava fazendo isso. Ele já tinha feito isso uma vez, lá no Egito, e Deus teve que intervir para que o faraó devolvesse para Abrão na época, a sua esposa. Então Deus feriu o Egito com toda a família de faraó com úlceras. E só sarou depois que ele libertou Sara. E aqui, querido, novamente, né, ele ainda não tinha sido curado dessa insegurança e desse medo. Ele ouviu a mesma coisa a respeito desse rei, chamado Abimeleque, e que ele também poderia matar o marido, se ele gostasse da mulher e ela fosse casada, ele iria matar o marido para ficar com a esposa. E Abraão, ele temeu isso, então chega diante de Abimeleque e diz o seguinte: ela não é minha esposa, ela é minha irmã. Ela é minha irmã. Porém, resolvia um problema, mas criava outro. Resolvia o problema de que o rei não iria matar matar Abraão, mas deixava o caminho livre para que o rei tomasse a esposa dele e desposasse ela. E tomasse ela como sua esposa. E foi isso que ele fez. Ele, ouvindo de Abraão
que ela era irmã, então ele pegou e mandou buscar Sara. Ele tomou Sara de Abraão. Diga comigo, fala, tomou Sara. Amém? Ou seja, ele não pediu para Abraão. Ele tomou ela. Ela talvez chegou para ele e falou, não, se eu puder escolher, eu não quero ficar aqui. E ele falou, não, você vai ficar. Abraão também pode ter chegado e falado assim, não, eu não posso deixar minha irmã ficar aqui. Ele falou assim, não, ela vai ficar. Eu decido isso. Então ela tomou a esposa de Abraão. Amém? Tomou a esposa de Abraão. E eu quero falar, querido, não é a respeito de esposa hoje. Também vou citar isso. Mas eu não quero pregar a respeito também da mulher. Porque a Bíblia, no Antigo Testamento, quando fala a respeito da mulher, é uma sombra que Deus faz menção à igreja dele. Amém? Mas o que eu quero falar? Eu quero falar a respeito de honra. De honra. Aí você pergunta para mim, mas pastor, o que tem a ver isso com honra? Lá em Provérbios, você não precisa abrir, mas você pode anotar para você ler depois, para a gente poder andar rápido aqui. Provérbios capítulo 12, lá no versículo 4 diz assim, a primeira parte do versículo diz, a mulher virtuosa é coroa de honra para o seu marido. É coroa de honra para o seu marido. Amém? Então, quando Abimeleque, ele decidiu tomar Sara, achando que era irmã, na verdade, o que ele estava fazendo? Ele estava tocando na honra de Abraão. E a honra, quem nos dá a honra, querido, não pode ser homens. Nós, como homens, podemos honrar, mas a honra nós recebemos de Deus. E Abraão havia recebido Sara de Deus. Tanto que Deus prometeu para eles que dela sairia o quê? O filho da promessa. O filho, e através dele iria cumprir a promessa de que ele se tornaria pai de uma multidão. Amém? Então, Deus havia dado, era a honra de Abraão, tinha sido entregue pelo Senhor. E Abimeleque, ele chega aqui no verso 2 e tomou a honra de Abraão. Tomou a honra. O que o Deus quer falar conosco hoje, meu amado? Olha só. Abraão disse que Sara era o que dele? Irmã. Primeira coisa que o Senhor quer falar conosco. O fato, olha para a pessoa que está do teu lado, fala assim, o fato de você me chamar de irmão não te dá o direito de tomar de mim a honra que Deus me deu. Essa é a primeira coisa que você vai aprender aqui hoje. Nós somos irmãos. Nós somos irmãos em Cristo. Você encontra comigo, você fala paz do Senhor, irmão. Você encontra outro da igreja e você é a paz do Senhor, irmão. Você encontra outro de outra igreja que você sabe que é crente, professa a mesma fé que você, e você chega nele e diz, a paz do Senhor, irmão. A paz do Senhor. Outra coisa, o fato de sermos irmãos em Cristo não faz de você dono da honra que Ele me deu. Você não é dono da honra que Deus me deu. E honra tem a ver com posição, querido. Tem a ver com o lugar onde Deus colocou você. Tem a ver com as promessas que Ele te fez. Deus fez uma promessa para mim e Ele me honrou. E Ele me honra para quê? Para que essa promessa se cumpra na minha vida. Mais uma coisa que você precisa aprender nessa noite. É maravilhoso ouvir promessas de Deus. E eu duvido que aqui tem alguém que não tenha nenhuma promessa de Deus.
É maravilhoso a gente ouvir o Senhor falar: eu vou colocar uma chave na tua mão, como foi dado nessa noite ao irmão Zé. É maravilhoso a gente ouvir Deus falar: eu vou fazer de ti uma grande nação, como Deus havia falado para Abraão. É maravilhoso Deus pegar e falar: olha, eu vou trazer resposta. Nessa semana eu vou te visitar. Nessa semana eu vou abençoar o teu trabalho. Nessa semana você vai ser promovido. É maravilhoso. Nessa semana você vai receber uma notícia inesperada que vai agradar muito o teu coração. Eu vou te usar para levar o evangelho a muitas pessoas. Eu vou alcançar a tua casa. Através de você, toda a tua família vai se converter. É maravilhoso a gente ouvir as promessas de Deus. Mas entenda, as promessas de Deus, ou melhor, o Senhor só é glorificado nas nossas vidas verdadeiramente quando essas palavras se cumprem nas nossas vidas. Porque se elas não se cumprirem, querido, o nome do Senhor nunca vai ser glorificado na tua vida. E muitos vão olhar para você, que sabe que você tem essas promessas que não se cumpriram, vai falar que não foi Deus que falou a teu respeito. Então, para que seja Deus, para que o Senhor seja glorificado, tudo aquilo que o Senhor falar ao teu respeito precisa se cumprir. E você é o único responsável por isso. Não sou eu. Não sou eu. É você. É você que tem que ter fé. É você que tem que perseverar. É você que tem que buscar para isso. Porque nós começamos esse culto lendo lá Jeremias 29:11. Eu é que sei. Os pensamentos que tem a respeito de vós são pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o quê? O fim que esperais. Ou seja, você tem as promessas de Deus. Mas aí ele fala o seguinte: então, ireis a mim, e o quê? E orareis, e eu ouvirei a sua oração. Aí o verso 13 vai falar assim: e me buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de quê? De todo o vosso coração. Você tem a promessa. Você recebeu a promessa do Senhor. Mas o que você precisa fazer? Você precisa estar disposto a pagar um preço para que essas promessas se cumpram na tua vida. O grande problema de hoje, querido, é o seguinte: lá em Romanos capítulo 12, versículo 10, mas deixa Gênesis aberto ainda, porque nós vamos ler ainda. Diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. É o amor de irmão. Amai-vos uns aos outros com amor fraternal. Aí termina o versículo assim, ó: preferindo-vos uns aos outros em... O que está escrito? Você sabe o que está escrito? Você não abriu. Em honra. Preferindo-vos, ou preferindo-vos uns aos outros em honra. Ou seja, entenda, Paulo diz lá em 1 Coríntios, se não me engano, no capítulo 12, vai falar assim, que quando um membro do corpo se alegra, todo o corpo se alegra com ele. Mas quando um membro do corpo sofre, todo o corpo também sofre. Isso é preferir em honra. O grande problema é que hoje a gente não prefere em honra. A maioria das pessoas dizem que serve a Deus e não estão se preferindo em honra. O que elas estão fazendo? Porque preferir em honra, querido, não é se achar melhor do que o seu próximo. Preferir em honra não é você olhar aqui para cima e ver um louvor como o nosso e achar que você faz melhor. Preferir em honra não é você olhar para o lado e achar que você ora melhor do que teu irmão. Preferir em honra não é você ouvir a minha pregação e achar que prega melhor do que eu. Preferir em honra não é achar que você faz o trabalho do teu irmão melhor do que ele.
qualquer semelhança não é mera coincidência hoje. Porque esse o evangelho que nós vivemos. Você é incentivado o tempo inteiro a ser melhor. Você é incentivado o tempo inteiro a competir com o teu irmão para que você seja melhor. E Jesus Cristo não veio ensinar isso. Jesus Cristo não veio ensinar a gente a ganhar dinheiro. Por que que o evangelho hoje ensina a ganhar dinheiro? Jesus veio para dizer, olha, as coisas desse mundo vocês não vão levar para onde vocês vão. Porém, o que que nós ouvimos hoje? São pessoas e mais pessoas, é uma multidão correndo atrás de um evangelho que vai massagear o seu ego. Se entra na igreja e ouve, o Senhor vai te abençoar, sai fofo daqui, né, flutuando, glorificando a Deus. Mas se entra aqui e a palavra fala assim, toma vergonha na tua cara, se converte, sai ofendido e dizendo, não tem Deus nessa igreja, não volto daqui nunca mais. E aí vai fazer o que está escrito lá no versículo 4 do capítulo 4, lá de 2 Timóteo. Por não suportar a sã doutrina, aí vai atrás de alguém que pregue algo que lhe agrade. Por quê? Não suporta a sã doutrina, por quê? Porque tem comichão no ouvido. Não suporta ouvir a verdade mais. Não suporta mais ouvir o evangelho. Não suporta mais ouvir a palavra. Não suporta mais. E ele continua querendo o quê? As coisas dessa terra. Só que para ele querer as coisas dessa terra, o que que ele precisa fazer? Ele precisa ser melhor do que o seu irmão. Ele precisa ser melhor do que ele. E para ele ser melhor, ele tem dois caminhos. E às vezes, esses irmãos estão ocupando os dois caminhos. O primeiro é, eu vou trabalhar para me ser melhor. E o segundo, vou passar a perna dele. Vou puxar o tapete dele. E esse é o que mais tem. Por quê? Porque a pessoa acha que puxar tapete é só fazer tramóia contra o irmão, e não é, meu irmão. Sabe o que é puxar tapete? É quando a pessoa toma o lugar do acusador e fica só à espreita, esperando para que o irmão cometa uma falha. Para quê? Para que ele seja o acusador daquele irmão ali. Satanás está de férias. E ele ocupa o lugar de acusador. Ele está fazendo a mesma coisa que Abimeleque fez com Abraão. Ele está querendo tomar posse da honra que Deus deu para o outro. Preferir em honra não é competir para ser melhor do que todo mundo. Preferir em honra não é exigir recompensa ou reconhecimento humano daquilo que faz ou daquilo que já fez. E novamente eu volto a repetir aqui. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Porque hoje, se você não cumprimenta o irmão, ele fica de mal de você. Hoje, se o irmão liga para você, pastor, você pode vir na minha casa hoje, ô irmão, hoje eu tenho um outro compromisso. Ele nem pergunta se eu posso ir no outro dia, ele já fica de mal de mim e já espalha para um monte de gente que eu não vou na casa dele. Hoje, você recebe a ligação de um irmão, você pode fazer isso para mim, fazer esse favor. Se você não puder, você está lascado. Porque as pessoas não entendem. Elas olham para elas e para elas são perfeitas.
Elas são perfeitas. Elas são o Abimeleque. Eu posso tudo. Eu posso todas as coisas. Ninguém pode nada contra mim. Você não pode nada contra mim, eu posso. Eu posso pegar o que eu quiser de você. E na hora que ele pegar, que ele falar contigo assim, olha, eu preciso da tua ajuda, e você falar que não, você precisa sim. Você pode sim. Aí você, não, eu não posso. Se você não faz das tripas coração, sacrifica um monte de coisa para poder ir lá ajudar ele, sabe o que ele faz? Ele vai falar que você prefere ajudar outras pessoas. E sabe o que elas vão pensar? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, aí eu estava falando assim, você sabe como que você conhece os valores das pessoas? Como que você vê na pessoa se ela valoriza o natural, as riquezas desse mundo e não o que o Senhor tem? É simples. Ela não fala de outra coisa. É só disso. Se você vai falar alguma coisa, eu estava orando, veio a presença de Deus sobre a minha vida, eu não conseguia fazer outra coisa a não ser chorar. Ela vai contar algo semelhante para você, mas ela vai dizer, veio uma presença de Deus e as portas se abriram. Um negócio que estava emperrado, eu fiz o negócio, eu ganhei o dobro, uma conta que eu tinha para receber e que não recebia, Deus tocou lá no coração dele, então a minha conta, eu estava devendo, o meu saldo estava devedor, e agora, olha só, tira até o extrato, para mostrar, Deus é comigo, olha aqui, mas isso não mostra, querido, que Deus é com você. Olha no capítulo 20 ainda, no verso 4. Diz assim, ou no verso 3. Diz assim, olha o que Deus está dizendo aqui. Olha o que aconteceu com Abimeleque. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse-lhe, eis o quê? Que morto és. Oh, Jesus. Por causa da mulher que tomaste. Porque ela está casada com o marido. Mas Abimeleque, olha o que está dizendo no verso 4. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela. Por isso disse, Senhor, matarás também uma nação justa. Verso 5. Não me disse ele mesmo, é minha irmã. E ela também disse, é meu irmão, em sinceridade do coração e em pureza das minhas mãos tenho feito isso. Aí olha o que Deus fala para ele no verso 6. E disse-lhe Deus em sonhos, bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isso. Fizeste isso. Mas aí Deus continua dizendo e diz assim, e também eu te tenho impedido de pecar contra mim, por isso te não permiti de tocá-la. Você sabe o que Deus está dizendo aqui? Deus está dizendo assim, olha, você está falando para mim uma coisa, e eu sei que você realmente não fez. Mas eu sei também que a tua intenção não era essa. A tua intenção não era essa. E você só não fez o que você queria fazer, porque quem te impediu. Foi eu que te impedi. Foi eu que te impedi. Tem muita gente, amado. Olha para a pessoa que está do teu lado aí. Dá uma olhada nela. E vê se você também não já fez isso. Eu estava conversando com a minha esposa hoje de manhã, né? Eu falei assim, nossa, eu estava
meditando, né, como é maravilhoso o dia do aniversário. Porque até quem não te tolera faz homenagem para você. Até quem não gosta de você fala que te ama. Estou falando para ela, eu fico feliz dia de aniversário, porque dia de aniversário tem esse poder. Que até quem não gosta de você fala que te ama, cara. Rasga o verbo, né? Eu estava querendo fazer um vídeo para aquele canal do YouTube, né? A respeito daquela passagem de Jesus, né? Que ele pergunta para os discípulos assim: o que diz o filho dos homens que eu sou? Aí eles começam a falar, responder para Jesus. Uns dizem que tu é Elias. Outros dizem que tu é Moisés. Outros ainda dizem que tu é um dos profetas. Aí ele pergunta para eles assim: e vós? Quem dizeis que eu sou? Né? Aí você vai ver as passagens de Jesus. Ele olha para os... No capítulo 23, verso 33, ele olha para os fariseus, para os saduceus, e fala assim: serpente, raça de víbora, pensa que escapareis da condenação do inferno. Aí tem aquela passagem que ele chega lá no templo e vê um monte de gente vendendo as coisas lá. Ele acha um chicote, meu filho, e cobre o povo de peia lá dentro. E bate. E aí tem um monte de passagens assim, né? A gente costuma pegar só os milagres, né? E ficar, meu Deus, curou, sarou, né? Mas Jesus chegou a lenha no povo lá. E ele teve a coragem de perguntar. E olha o que o povo respondeu. Foi Moisés, Elias ou um dos profetas fazendo tudo isso. E hoje? Se ele chegasse aqui e fizesse pelo menos a metade do que ele fez, iam crucificar ele agora. Não ia ser só aquela crucificaçãozinha que fez naquela época. Eles iam dar um upgrade no... Aí eu ia fazer assim. E se as redes... A pergunta seria: e se as redes sociais resolver mostrar o que está por trás das tuas postagens, o que elas diriam de você? Se você postasse uma foto, escrevesse um monte de coisa, e na hora que você desse o enter lá para poder publicar, aí publicasse exatamente o que está por trás daquilo ali, e você não pudesse apagar. Não, isso ia acontecer com todo mundo, não é só com uma pessoa não, com todo mundo. O povo ia parar de publicar. Porque rede social, mais de 90% do que está ali é mentira. É mentira. Ou vou mudar, mais de 90% da maioria das pessoas que publicam nela. É mentira. Não é aquilo. Fizesse como Deus fez com Abimeleque. Expusesse aqui só a intenção do coração. Não foi isso que eu fiz. Não foi isso que eu disse. Não foi isso que eu escrevi aqui. Aí Deus fala assim: não, eu só estou mostrando para você a intenção. Então entenda, meu amado. Às vezes a gente não faz. Mas quando a gente tem a intenção, a gente também peca. O erro é igual. Pode prestar atenção que quando Deus fala para Abimeleque é o seguinte: olha, você vai morrer. Você vai morrer. Tu e a tua casa, todo mundo vai morrer. Tudo que é teu vai morrer. Por quê, Senhor? Porque você tomou uma mulher que já tinha marido, você tocou numa honra que não é tua. Você quis algo que não é teu e algo que eu dei. Só a intenção. Aí ele tratou imediatamente de justificar. É assim que nós fazemos. Meus filhos estão numa fase tremenda, né? Eu falo com a minha esposa, eu falo: meu Deus,
Quando a gente acha que melhora, o trem piora. Meus filhos, eles são obedientes, mas eles estão entrando numa fase agora que eles querem te explicar tudo. Para tudo tem uma explicação. Para tudo, eles querem te explicar e quer que você aceite a explicação deles. Não, pai, eu fiz assim porque, olha, a mais cheia de argumento é a menina. Mais cheia de argumento. Não, pai, veja bem. Veja bem. Veja bem, pai. É que eles, o Max e o Rafael, o Ian, o Max fica me enchendo o saco, pai, só porque eu tô hoje de manhã, só porque eu tô sentindo um cheiro de salgadinho e eu não gosto desse cheiro. Aí eu fui falar para eles saírem perto de mim, que era eles, mas eles mandaram eu ir tomar banho. E quer que eu brigue com eles. Por causa disso, filha, você tomou banho? Sim. Parou o cheiro? Não. Mas você sente quando está longe deles? Sim. Eu falei, então passa um perfume. Não, pai, mas eles ficaram me enchendo. Sabe, é assim que nós fazemos com Deus. Nós pecamos, nós erramos aqui, ó. É a motivação. É igual dízimo e oferta, meu amado. Você trouxe dízimo e oferta aqui agora há pouco. E ainda tem crente, e me desculpe, querido, se você é desse jeito, ainda tem crente cabeçudo que acha que é o que ele traz aqui, que libera, que abre os céus da bênção na vida dele. E não é. Porque você pode trazer, encher isso daqui de dinheiro. E ainda transferir lá para Conde do Monte. Se a tua intenção não é glorificar o nome do Senhor, é tudo vão. Lembra da oferta da viúva pobre? Jesus ali sentado, ela trouxe 2 moedas e diz para os discípulos, essa mulher deu mais do que todo mundo. Como isso, Senhor? Eu vi lá que fulano trouxe um pacote assim, teve até que arrancar a tampa do negócio para poder colocar. Aí Jesus pegou e falou assim, olha, eles deram muito, mas deram do quê? A intenção deles não é glorificar, é se aparecer. Mas aquela mulher, ela só tinha 2 moedas. E Jesus disse, é todo o sustento dessa mulher. E o que ela está fazendo, ela não está fazendo, não é para aparecer, porque quem gosta de sofrer, quem daria uma martelada no dedo para aparecer para os outros? Você teria essa coragem? Para demonstrar, eu sou corajoso, você faria isso, Elismar? Sou corajoso, pega um martelo, fala, sou corajoso, põe na parede e tá! Esmaga o dedo com a martelada. Se eu farei isso, seu Zé, eu estou lá em cima, lá, vou mostrar, vou pregar a minha mão aqui nessa madeira. Pá. Ninguém faz isso, querido. Então ela, 2 moedas, era todo o sustento. Ela trouxe por quê? É tudo que eu tenho, Senhor. Mas eu quero entregar nas tuas mãos tudo que eu tenho. Por gratidão a Ti. Por adoração a Ti. Essa mulher volta para casa, meu amado. A gente não tem a história dela depois. Mas talvez ela não ganhou muito dinheiro. Mas eu te garanto que nada faltou para ela. Nada faltou. Então, Abimeleque está dando uma desculpa. Eu falei, não, eu sei a intenção. Quando você traz dízimo e oferta aqui, Deus, eu sei qual é a tua intenção. Por que Ananias e Safira morreram?
diante do Senhor. Ali está, fala assim, porque quer tentar enganar o Espírito Santo. Mas quem que disse que tentou enganar o Espírito Santo? Ninguém. O que Deus viu? A intenção do coração. Quando Deus olha para você, quando você canta, pula, dança, chora, cantando, todavia me alegrarei. Deus está olhando, Ele não está ouvindo tua voz e dizendo, que voz maravilhosa. Vou comprar seu CD. Ou, agora não tem mais CD, né? Vou ouvir a sua playlist. Já chama um anjo, coloca na playlist do céu aí, ó, essa irmã cantando, ou esse irmão, porque, ó, presta atenção. Não, Deus não faz isso. O que Deus está fazendo? Deus está olhando para o teu coração. Ele olha para o teu coração. Aí Ele vê a intenção do teu coração. Porque de repente, você está cantando e chorando, mas o que você está querendo é a honra que é de outro. Assim é também quem está aqui em cima cantando. Aleluia, glória a Deus e tal. Meu irmão, fiz 41 anos antes. Mas imagina, pensa num cara chato. Pensa num homem chato, sou eu. Pensa num homem chato. Ela está lá, vendo alguns vídeos de louvor e tal. Não gosto desse tipo de coisa, não. A música é bonita, mas não gosto. Mas o que está fazendo? Rapaz, cria-se todo um cenário, sabe? E se cria cenário, quem está ali cantando não está ali espontaneamente. Está ali interpretando. É o meu ponto de vista. Está interpretando. Sabe por que eu falo isso daí? Porque se você pega 4, 5 músicas, você vê o mesmo cenário, mas você vê figurinos diferentes. Presta atenção, eu reparo esses detalhes. Porque se estão cantando 10 músicas, por que trocar de roupa de uma música para outra para cá? Quando você começamos a cantar o louvor aqui, deu tempo de você trocar de roupa? Não dá, irmão. Eu nem penso nisso. Quando Deus está, oh meu Deus, eu fico maravilhado, cheio de Deus, Senhor, eu não estou nem aí para isso. Eu quero Deus. Aí, amado, olha só, vamos para a gente poder terminar esse trem aqui? Verso 7, agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é, e rogará por ti, para que vivas. Todas as vezes que você quer a honra de outra pessoa, Deus vai te colocar na mão dessa pessoa. Era o rei, amado. Ele tinha um monte de esposa. Ele podia fazer o que ele quisesse. Abrão estava nas terras dele. Mas ele quis uma honra que não era dele, que Deus tinha dado. Então o que Deus fez? Ele falou, você vai morrer. E agora eu só mudo de ideia se Abraão interceder por você. Ou seja, antes Abraão estava na tua mão, mas agora é você, mesmo sendo o rei, mandando em tudo isso aqui, você está na mão dele. Então, amado, presta atenção, Deus tem um propósito para a tua vida. Amém? Eu quero que você fique de pé para a gente orar. Deus tem um propósito para a tua vida, para a nossa vida. Amém? Hoje tem pessoas aqui que precisam tomar uma decisão muito séria em relação àquilo que Deus quer fazer através da sua vida.
Porque está trocando. Está trocando. Ele acha que ele tem que ir. Não. Quando eu estudar, quando eu ganhar dinheiro, quando eu tiver mais folgado, quando eu. Aí vai passar, sabe aquela historinha? Novo demais para servir a Deus, ocupado demais para servir a Deus, cansado demais para servir a Deus, tarde demais para servir a Deus. Querido, só diga: eis-me aqui. E deixa que Ele te capacita. Deixa que Ele te capacita. Você sabe por quê? Quem sabe o que está escrito no verso 16 do capítulo 15 de João, do Evangelho de João? Você não sabe, você nunca mais vai esquecer. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós outros, para que vades e deis frutos. Amém? E o vosso fruto permaneça. Olha para a pessoa que está do teu lado. A palavra está dizendo é para que vades. Se disponha. Vá. Amém? O problema é que tem muita gente, amado, porque assim, no lugar onde eu produzo os meus frutos, você não pode produzir os teus. Ou seja, da honra que Deus me deu, você não pode tomar conta dela. Preferir em honra, meu amado, é enxergar no próximo aquilo que você não é e somar com ele para serem melhores no servir ao Senhor. Amém? Não é para você tomar o lugar de Satanás e acusar. É para você. Pastor, está tocando bateria, preciso de um baterista nessa igreja. Eu não sei, mas eu vou tocar. Quando eu comecei a tocar bateria, tinha bateria na igreja e não tinha ninguém tocando. A Leninha sabe. Uma bateria vermelha. Eu quero aprender isso. Ia lá, batia, fazia mais barulho do que tocava. Aí tinha uma música na igreja que eu gostava demais. Era a música que eu mais gostava. Era uma: viva, bem viva, a igreja de Jesus está. Aí tinha uma hora que falava assim: olha, Satanás, a igreja está aqui para te impedir, para te amarrar, para te expulsar. Em nome de Jesus. E tinha até coreografia. Né? Olha, Satanás, a igreja está aqui para te impedir. Não, para te impedir, para te amarrar, para te expulsar. Em nome de Jesus. E era a igreja inteira fazendo isso. E eu lá na bateria. Pá, 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 pá. A gente cresce. É na necessidade. É na necessidade. Quando você vê a necessidade do teu irmão, é a oportunidade que Deus está te dando para crescer, amado. Para você preferir ele em honra. Só que necessidade tem a ver com o que é necessário e com o que é essencial, amém? Então necessidade não é carência e nem capricho. Hoje, as pessoas querem servir a Deus e elas não querem que Deus supra as necessidades. Elas querem que a igreja supra a carência dela. Carência tem a ver com afetividade emocional. Quer que a gente fique apalpando e dizendo: coitadinho, coitadinho. Capricho é uma vontade súbita e infundada. A pessoa nem precisa mais, mas ela quer. Os frutos produzidos por mim e que permanecem são eles que me dão a honra, que não pode ser tirada de mim. Acho que eu conversava com a pastora Norma, acho que semana passada, eu falei para ela: por onde eu passei, tem frutos que permaneceram.
Aquele casal que tocou domingo passado aqui, a família inteira, são frutos, né? Estamos servando eles para se tornar geração eleita. É fruto, sempre dispostos a servir a obra de Deus. Amém? Eu quero que você feche os teus olhos, amado. No nome de Jesus. Deus tem honra, uma honra que Ele já te deu. E Ele quer te dar ainda mais honra, que não pode ser tirada de você. Mas honra Deus não dá para as pessoas que não estão disponíveis. Não estão disponíveis. Preferir em honra uns aos outros é estar disposto a suprir a sua necessidade. E estar disposto não significa que você vai conseguir, que você vai poder, mas há disposição no teu coração. Se você vai, já é outro assunto, já é outra coisa. Mas Deus está levantando uma igreja, uma nova geração de adoradores. Uma igreja que vai ser luz até dentro da igreja que já existe, amado. Porque mudaram-se os valores, mas Deus está levantando uma geração, uma nova geração de adoradores, para resgatar esses valores. Resgatar esses valores. Resgatar esses valores. Resgatar o amor, o prazer de estar em comunhão com o irmão, o prazer de estar na casa do Senhor, sem interesse algum. Oh, Jesus! O prazer de ser, de verdadeiramente ser irmão. Irmão em Cristo. O irmão não deseja o mal para o outro irmão. O irmão deseja o que é melhor. O irmão, quando vê a necessidade do outro, ele estende a mão. O irmão, quando vê a dificuldade do outro, ele ajuda. Ele se torna, ele aproveita aquela falha para poder produzir os seus frutos, para glorificar o Senhor. Eu quero que você estenda as tuas mãos como se você fosse receber um presente de Deus, porque você vai, amado. No nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo, eu sei que Tu revelou em cada coração essa palavra, e com cada um aqui nessa noite, e com aqueles, ó Deus, que estão participando do culto de casa, o Senhor falou de uma forma, o Senhor se revelou de uma forma. Meu Deus, e conforme a revelação que o Senhor trouxe ao coração do meu irmão, procede com ele, Pai, e conduz ele, no nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus, para que essa história, meu Deus, de Gênesis 20, ele não seja como Abimeleque, Pai, que acha que pode essas coisas, que acha que pode tocar e tomar e fazer o que bem entende. Pai, que ele também não seja como Abraão, Senhor Deus, que omitiu, ó Deus, o fato de Sara ser a sua esposa, Senhor. Que ele não seja inseguro, que meu irmão não seja inseguro, que ele não tenha medo. Que ele creia em Ti, Pai, e tenha plena convicção de que se tiver que haver um livramento, o Senhor fará esse livramento. Pai, no nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, ó Pai, que meu irmão, Senhor,
No nome de Jesus, se coloque à tua disposição para preferir o seu próximo, ó Deus, em honra, para que ele experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. No nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus Cristo, porque a nossa aliança, Pai, a nossa aliança, ela é contigo. Meu Deus, mas ela precisa ser tão, ó Deus, consistente, Pai, também com o nosso irmão, Senhor, no nome de Jesus Cristo, ó Pai. Por isso que nessa noite, Senhor Deus, nós nos achegamos a Ti, noite especial, noite de Santa Ceia.